Durante quase 4 décadas, o Ayatollah Ali Khamenei governou a República Islâmica do Irã a partir das sombras. Ele financiou o Hamas, armou o Hezbollah, construiu uma rede de terror que se estendia de Beirute a Bagdá, até as costas do Mar Vermelho. Foi o arquiteto das ambições nucleares do Irã. O homem que ordenou o massacre de milhares de seus próprios cidadãos em janeiro de 2026. E o maior obstáculo à paz no Oriente Médio por uma geração inteira. E na manhã de 28 de fevereiro de 2026, o poder combinado de inteligência da CIA e do Mossad de Israel finalmente o alcançou. Não em algum esconderijo remoto, não em uma montanha isolada, mas no coração de sua própria capital, Teherã. Esta é a história de como o líder mais protegido do Oriente Médio foi rastreado, encurralado e eliminado em plena luz do dia, e de como 2 agências de inteligência realizaram o que muitos acreditavam ser impossível. Para entender como a CIA e o Mossad encontraram Khamenei, primeiro você precisa entender o quanto esse homem era difícil de encontrar, porque o líder supremo do Irã passou décadas aperfeiçoando a arte de desaparecer. Após a Guerra de 12 Dias entre Israel e o Irã em junho de 2025, durante a qual bombardeiros americanos B-2 destruíram as instalações de enriquecimento nuclear iranianas em Fordow e Natanz, Khamenei se tornou um fantasma. Cancelou reuniões com o presidente eleito do Irã, encerrou as aparências públicas e recuou para o fundo de uma rede de bunkers e túneis sob Teherã. Seu bunker primário ficava em um complexo no distrito de Lavizan, em Teherã Central, e ele foi projetado para sobreviver a qualquer coisa que o mundo moderno pudesse lançar contra ele. Enterrado tão fundo que a viagem de elevador até chegar a ele levava mais de 5 minutos. Relatórios de inteligência descreveram a instalação como um superbunker, protegido por sistemas antiaéreos e conectado por uma extensa teia de túneis interligados que formavam um centro nervoso subterrâneo para o regime. Algumas estimativas sugeriam que o bunker estava entre 90 e 100 metros abaixo da superfície. Mais profundo que muitos sistemas de metrô, mais profundo até que a instalação nuclear fortificada do Irã em Fordow. Mas a profundidade física do esconderijo era apenas uma camada da segurança de Khamenei. A camada humana era igualmente extraordinária e igualmente paranoica. Altos funcionários iranianos convocados para encontrar o líder supremo eram transportados em veículos com vidros totalmente escurecidos e depois vendados para o trecho final da viagem através dos túneis. Isso mesmo, vendados, para que nem mesmo os líderes mais poderosos do próprio Irã pudessem identificar onde Khamenei estava escondido. Um membro da Guarda Revolucionária confirmou ao Irã International que Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e um dos homens mais poderosos do país, foi vendado antes de ser levado até Khamenei, pouco antes de uma viagem diplomática a Omã. Os 2 filhos de Khamenei gerenciavam as operações diárias do regime de fora do bunker. Mojtaba lidava com os contatos de alto escalão. Masoud cuidava dos assuntos administrativos, criando mais uma barreira entre o líder supremo e o mundo exterior. Imagens de satélite comercial do início de fevereiro de 2026 revelaram que múltiplas entradas de instalações subterrâneas conhecidas em Teherã e Isfahan tinham sido cobertas ou enterradas, especificamente para dificultar qualquer tentativa de ataque com bombas de penetração. Em resumo, Khamenei havia construído o aparato de segurança pessoal mais elaborado de qualquer líder na Terra. Um homem que não podia ser encontrado, não podia ser alcançado, e não podia ser morto por nenhum meio convencional. Mas a CIA estava observando, e sua penetração de inteligência dentro do Irã tinha se tornado muito mais profunda do que qualquer pessoa em Teherã compreendia. Segundo 5 pessoas familiarizadas com a operação que falaram à CNN, as agências de inteligência americana e israelense vinham monitorando secretamente Khamenei durante meses, rastreando onde ele vivia, com quem se encontrava, como se comunicava e para onde poderia recuar sob ameaça de ataque. A operação de vigilância era metódica e paciente.
Analistas mapearam os padrões diários de Khamenei e identificaram os raros momentos em que o líder supremo poderia estar vulnerável. Porque mesmo o homem mais paranoico do mundo tem rotinas das quais não consegue escapar completamente. Já em junho de 2025, durante o planejamento dos ataques americanos às instalações nucleares do Irã, o presidente Trump havia se gabado publicamente de que os Estados Unidos sabiam exatamente onde Khamenei estava escondido e poderiam tê-lo matado a qualquer momento. Em 17 de junho, Trump escreveu no Truth Social: "Sabíamos exatamente onde o líder supremo iraniano estava escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro onde está agora, e não temos intenção de eliminá-lo. Pelo menos não neste momento." Um ex-funcionário americano confirmou posteriormente que isso não era blefe. A inteligência era real, e era baseada na mesma rede de fontes que a CIA usaria 9 meses depois, quando isso realmente importasse. Mas em junho de 2025, Trump havia decidido não apertar o gatilho. Um plano israelense de assassinato visando Khamenei foi vetado pelo presidente americano, que queria preservar a opção de diplomacia com Teherã. Essa decisão deu à CIA mais 9 meses para refinar sua inteligência. E de acordo com funcionários informados sobre a operação, as informações só melhoraram com o tempo, mais precisas, mais confiantes, mais granulares em seus detalhes. O Mossad estava conduzindo sua própria operação paralela, construindo sobre a expertise institucional que havia desenvolvido através de uma série de assassinatos direcionados que remodelaram o Oriente Médio nos 2 anos anteriores. Em setembro de 2024, a inteligência israelense havia rastreado o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, até um centro de comando subterrâneo sob os subúrbios ao sul de Beirute. Um homem que, assim como Khamenei, vendava seus próprios visitantes e não era visto acima do solo desde a Guerra do Líbano de 2006. Caças israelenses lançaram mais de 80 bombas para penetrar aquele bunker e matar Nasrallah. E as lições operacionais aprendidas naquele ataque, as técnicas de inteligência, o direcionamento de precisão, a capacidade de localizar líderes enterrados profundamente no subsolo, foram diretamente aplicadas à caça a Khamenei. A inteligência militar israelense também havia eliminado o líder do Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif e dezenas de comandantes sêniores no Líbano, em Gaza e no Iêmen. Cada eliminação refinando a arte do que analistas agora chamavam de decapitação de precisão. Antes de junho de 2025, o Mossad já operava dentro do Irã há cerca de 20 anos. Promoveu atos de sabotagem, eliminou cientistas nucleares e coletou amostras próximas às instalações nucleares. Em 2010, o vírus Stuxnet desativou centrífugas iranianas. Em 2018, agentes roubaram um arquivo nuclear de 55 mil páginas do coração de Teherã. Em 2020, assassinaram Mohsen Fakhrizadeh, o principal cientista nuclear do Irã, com uma metralhadora controlada remotamente. Em 2024, mataram Ismail Haniyeh, líder do Hamas, no centro de Teherã, com uma bomba que ficou escondida em uma casa de hóspedes por 2 meses antes de ser detonada. E na operação dos Pagers, sabotaram milhares de dispositivos de comunicação do Hezbollah, detonando-os simultaneamente. Para a Operação Leão Ascendente de junho de 2025, o Mossad se preparou por quase 2 anos. Contrabandeou componentes de drones para dentro do Irã usando malas, contêineres e caminhões. No dia do ataque, pequenas equipes se posicionaram próximas a rampas de lançamento e sistemas de defesa aérea para destruí-los com drones montados ali mesmo. A infiltração foi tão total que Israel sabia onde cada cientista nuclear, cada comandante militar, cada líder da Guarda Revolucionária dormia à noite. Como disse o ex-vice-diretor do Mossad, Ram Ben Barak, o sucesso se deve a um regime muito impopular, odiado pela maioria da população, o que permite a penetração de inteligência e a sofisticação profissional dos agentes israelenses. No início de 2026, enquanto os Estados Unidos realizavam a maior mobilização militar no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003, a CIA e o Mossad estavam monitorando não apenas Khamenei, mas cada líder político e militar sênior do regime iraniano.
Eles sabiam que as autoridades iranianas raramente se reuniam no mesmo lugar que o líder supremo, uma medida de segurança deliberada para evitar que um único ataque eliminasse toda a liderança. E estavam observando o momento em que essa disciplina pudesse falhar. Então, nos últimos dias de fevereiro de 2026, veio a descoberta. A CIA descobriu que uma reunião dos mais altos funcionários militares e políticos do Irã havia sido agendada para amanhã de sábado, 28 de fevereiro, em um complexo de liderança no centro de Teherã. O complexo abrigava os escritórios do líder supremo, da presidência iraniana e do Conselho Supremo de Segurança Nacional. O centro simbólico e operacional do poder do regime, no coração da capital. A inteligência israelense havia identificado independentemente muitos dos oficiais que estariam presentes. O comandante da Guarda Revolucionária Mohammad Pakpour, o ministro da Defesa Aziz Nazirzadeh, o chefe do Conselho Militar Ali Shamkhani, o comandante da Força Aeroespacial do IRGC Seyed Majid Mousavi, e o vice-ministro de inteligência Mohammad Shirazi, entre outros. Mas a peça mais crítica de inteligência veio da CIA. A agência confirmou, com o que funcionários descreveram como alta fidelidade, que o próprio Ayatollah Ali Khamenei estaria presente no complexo naquela manhã. Este era o momento que a CIA e o Mossad estavam esperando. A mais rara das janelas, quando o líder mais paranoico do mundo estaria em um local conhecido, em um horário conhecido, cercado pelos próprios funcionários cuja eliminação decapitaria todo o regime em um único golpe. Havia apenas uma complicação. O plano original previa que o ataque conjunto americano e israelense começaria à noite, sob a cobertura da escuridão, que é a doutrina padrão para operações militares de larga escala contra alvos fortemente defendidos. Mas a reunião estava marcada para amanhã de sábado, horário de Teherã. A janela só estaria aberta em plena luz do dia, forçando uma decisão que reescreveria as regras da guerra moderna. Nos mais altos escalões de ambos os governos, a decisão foi tomada: mudar toda a cronologia da Operação Fúria Épica, a maior operação militar conjunta da história americana e israelense, para capitalizar essa inteligência. Altos funcionários israelenses voaram a Washington nos dias finais antes do ataque para coordenar a missão, garantindo que cada elemento da operação massiva estivesse sincronizado em torno da inteligência da CIA sobre a localização de Khamenei. Na quinta-feira, 26 de fevereiro, os emissários americanos Steve Witkoff e Jared Kushner ligaram para o presidente Trump de Genebra, onde a última rodada de negociações nucleares com o Irã havia colapsado. Teherã se recusou a desmantelar completamente sua capacidade de enriquecimento, e a janela diplomática se fechou. Voando para o Texas no dia seguinte a bordo do Air Force One, Trump consultou senadores republicanos sobre se o Irã deveria ser detido por qualquer ação necessária, embora não tenha revelado a operação específica que já estava sendo posta em movimento. A essa altura, a comunidade de inteligência já havia travado a reunião da manhã de sábado em Teherã como a peça central de toda a operação. O tiro que mudaria o Oriente Médio para sempre. Aproximadamente às 6 da manhã, horário de Israel, em 28 de fevereiro, caças da Força Aérea Israelense rugiam para fora de suas pistas, armados com munições guiadas de precisão de longo alcance projetadas para atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. O pacote de ataque era surpreendentemente compacto. Relativamente poucos aviões foram necessários porque a inteligência era precisa o suficiente para que força esmagadora fosse desnecessária quando a precisão cirúrgica dava conta do trabalho. Simultaneamente, em todo o Oriente Médio, as forças americanas ativaram a Operação Fúria Épica. Mísseis de cruzeiro Tomahawk foram lançados de navios de guerra no Golfo Pérsico. Foguetes HIMARS disparados de lançadores terrestres. E pela primeira vez em combate, drones de ataque de baixo custo descartáveis da Task Force Scorpion Strike. Os ataques americanos iniciais visaram a rede de defesa aérea integrada do Irã, sistemas de radar e infraestrutura de comando e controle. O objetivo: cegar e ensurdecer o país inteiro para que os israelenses pudessem alcançar seu alvo em Teherã sem interferência.
2 horas e 5 minutos após a decolagem dos caças israelenses, às aproximadamente 9h40 da manhã, horário de Teherã, mísseis de longo alcance atingiram o complexo de liderança no coração da capital iraniana. O ataque atingiu múltiplos prédios simultaneamente. Um contendo os altos funcionários de segurança nacional reunidos para a reunião agendada, e outro prédio próximo, onde o próprio Khamenei estava. Segundo a mídia israelense, Khamenei estava no subsolo do complexo. Mas havia cometido um erro fatal. Ele não estava em um dos 2 bunkers mais profundos, aqueles que somente as bombas americanas de penetração de 30.000 libras poderiam ter alcançado. Uma fonte israelense disse à CNN que o líder supremo excessivamente cauteloso, paradoxalmente se sentia menos vulnerável durante as horas de luz do dia e havia baixado a guarda. Um erro de cálculo que lhe custaria a vida. Caças israelenses lançaram 30 bombas sobre o complexo nos primeiros minutos do assalto, obliterando toda a estrutura e todos dentro dela. Ao mesmo tempo, ataques foram executados em pelo menos 2 outros locais em Teherã para garantir que nenhum líder sênior pudesse escapar. Uma onda coordenada projetada para eliminar cada possível rota de fuga. As forças de defesa de Israel confirmaram posteriormente que, em 60 segundos após atingir Khamenei, elas haviam matado 40 comandantes militares iranianos-chave, incluindo os chefes da Guarda Revolucionária, do Ministério da Defesa e o chefe do Estado-Maior Militar. Ali Shamkhani, um dos homens mais poderosos do Irã, o mesmo oficial que havia sido vendado apenas dias antes para se encontrar com Khamenei em seu bunker supostamente impenetrável, foi morto ao lado do líder supremo que serviu por décadas. Membros da própria família de Khamenei pereceram na destruição do complexo. Sua filha, um neto, seu genro e sua nora. O ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad foi morto em um ataque separado à sua casa no bairro de Narmak, em Teherã. Pouco antes da meia-noite, horário de Teherã, um funcionário israelense confirmou que o corpo de Khamenei havia sido recuperado dos escombros e identificado positivamente. Uma fotografia dos restos mortais foi supostamente mostrada ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente Trump foi às redes sociais para anunciar a morte, escrevendo que Khamenei foi uma das pessoas mais malignas da história e que ele não foi capaz de escapar de nossa inteligência e nossos sistemas de rastreamento altamente sofisticados. A mídia estatal iraniana inicialmente negou que o líder supremo estivesse morto. O Ministério das Relações Exteriores insistiu que Khamenei estava salvo e bem. Agências de notícias estatais alegaram que ele estava firme e resoluto no comando das operações. Mas na madrugada de 1º de março de 2026, o Conselho Supremo de Segurança Nacional e a televisão estatal do Irã finalmente confirmaram o que o mundo inteiro já sabia. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica do Irã por 36 anos, estava morto. Uma âncora de televisão fez o anúncio entre lágrimas. O governo declarou 40 dias de luto nacional e 7 dias de feriado público em todo o país. Nas ruas de Teherã, a reação dividiu a alma do Irã em duas. Milhares inundaram a praça Engelab em luto, agitando bandeiras e cantando que o leão de Deus foi morto. Enquanto isso, em outros bairros, iranianos dançavam, soltavam fogos de artifício e derrubavam estátuas dos fundadores da República Islâmica. Um jovem iraniano, falando em um vídeo contrabandeado para fora do país, capturou a magnitude do momento com 3 palavras simples. A Operação Fúria Épica não terminou com a morte de Khamenei. Trump declarou que os bombardeios continuariam por até 4 semanas. Mais de 1.000 alvos foram atingidos nos 2 primeiros dias. A Guarda Revolucionária retaliou com ondas de mísseis e drones contra Israel, bases americanas no Golfo e até bases britânicas no Chipre. O Hezbollah abriu uma nova frente no Líbano. Os Houthis retomaram ataques à navegação. O Estreito de Hormuz foi fechado, por onde passa 1/5 do petróleo mundial. Mas o regime iraniano está decapitado. Sem seu líder supremo, sem seu ministro da Defesa, sem o comandante da Guarda Revolucionária, sem seu chefe do Estado-Maior,
Com a internet do país reduzida a 4% da capacidade normal e suas instalações nucleares em escombros, o presidente Pezeshkian prometeu vingança. Ali Larijani disse que o Irã não negociará com Trump. Mas o mundo observa e se pergunta: o regime sobrevive a isso? A China condenou o ataque como violação grave da soberania. A Rússia chamou de violação de todas as normas da moral humana. A União Europeia pediu contenção. A Noruega disse que os ataques não estão em conformidade com o direito internacional. Oman disse: essa não é a guerra de vocês. Os mercados globais desabaram. Os preços do petróleo dispararam. E o Oriente Médio está em chamas. A operação que matou Khamenei foi posteriormente descrita por analistas israelenses como talvez o maior assassinato direcionado da história da guerra. Um ataque que eliminou toda a liderança de um regime em uma única manhã, executado em plena luz do dia, a uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Foi o produto de meses de vigilância paciente da CIA, anos de refinamento operacional do Mossad. E uma única peça de inteligência que chegou exatamente no momento certo. A prova de que nenhum bunker é profundo o suficiente. Nenhum esquema de segurança é paranoico o suficiente. E nenhum líder é poderoso o suficiente para se esconder para sempre do alcance da inteligência americana e israelense. Se você chegou até aqui, você entendeu a gravidade do que aconteceu. E isso é só o começo. Acompanhe o canal Mossad no Brasil para cada detalhe do que vem a seguir. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com quem precisa entender o que está acontecendo no mundo.